Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, curta todo o nosso conteúdo. Nós já temos uma série de episódios super informativos que você pode assistir, maratonar, deixe o seu comentário e a sua sugestão também. Então faça isso agora que o programa de hoje tá fantástico. Quando eu tive a ideia do Diálogo 360, eu já queria falar sobre esse tema, tá? Vou fazer um suspensezinho e vou aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, né? Quero agradecer a Fisiolook, a clínica de fisioterapia, tá lá na Zona Leste da capital paulista. Eles fazem um atendimento da reabilitação ortopédica, neurológica, tem RPG, pilates, acupuntura, tudo que você precisar da fisioterapia lá tem. Então, entre em contato pelo telefone 2193-3583, o mesmo número você liga ou manda mensagem no WhatsApp. Vou deixar aqui também o Instagram da clínica, que é @fisiolook, e o site www.fisiolook.com.br. 7 fisioterapeutas à disposição para a sua demanda. Então, entre em contato, faça a sua avaliação para atender aí o que você precisa da fisioterapia. E eu também agradeço a farmácia de manipulação Empório Magistral. Todo mundo precisa de um contato de farmácia de manipulação. Tenha sempre à mão o contato da farmácia Empório Magistral. Você manda seu orçamento, o pedido da manipulação através do WhatsApp. É super simples. O telefone é 11 50 89 5123. 50 89 5123. A farmácia está localizada aqui em São Paulo, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, mas eles entregam no país inteiro, tá? Então, é fácil de você entrar em contato e atender aí o que você está precisando, o que você procura. Você encontra lá na farmácia Empório Magistral. Também tem o Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Inclusive, o primeiro episódio da primeira temporada do Diálogo 360 foi com a farmacêutica responsável da Empório, a doutora Silmara Spinelli. A entrevista também tá super bacana. Depois que você assistir a esse episódio, você vai lá assistir o episódio com a doutora Silmara, que também está imperdível. E como eu falei, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. E ter a oportunidade de conhecer esse nome, um médico que é uma referência, que é pioneiro, Dr. Gerd Schrein, é assim, um prazer, uma alegria. Doutor, obrigada por confiar no meu trabalho, agora aqui no Diálogo 360. E é isso, unir propósitos, porque eu tenho o meu propósito e onde eu estiver, eu sempre falo isso, eu vou continuar com o meu propósito, que é levar a informação fácil, de fácil acesso, uma linguagem fácil, e você tem o seu propósito que me emociona quando eu falo sobre. Obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço, Denise, muito bom estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, que é tão do dia a dia, né, de qualquer família que tem um bebê pequeno em casa. Né? Pode ser os pais, os avós, isso interessa a todos que têm um bebê pequeno em casa, porque é algo muito comum hoje em dia, esse tema que a gente vai abordar, e é um prazer estar aqui para essa conversa informal e que a ideia é justamente dar informação fácil de ser entendida para qualquer pessoa que tem interesse no assunto. E olha que eu já era apaixonada por esse tema antes de me tornar mãe. Quando eu me tornei mãe, eu descobri a complexidade disso. E por que é tão importante ter um profissional que é referência, que sabe o que está falando, pronto para trazer a informação que a gente precisa, né? Porque na hora que o bebê nasceu, você tá vivendo um puerpério, que no livro é lindo que o puerpério só dura 45 dias, né? Mas na minha vida, por exemplo, durou 2 anos, né? E assim a gente tem conversado com várias mulheres que falam de um puerpério mais alongado, de uma dificuldade de colocar tudo na rotina, né? De se enxergar ali naquele novo lugar de mãe, esposa, né? Enfim, aquele novo papel na sociedade que a gente também trabalha, né? Então, de encontrar, de se reencontrar, de ter esse lugar novo e, ao mesmo tempo, um bebezinho pequeno que vem sem manual de instrução. Mesmo que você tenha 10 filhos, cada um é diferente um do outro.
tudo junto, né? Então, aprender o banho, cada criança vem com uma demanda diferente. E aí, você se depara, de repente, com uma assimetria craniana. Ter essa informação à mão pode salvar o teu dia aí, né? Porque a informação toma conta da gente e não saber o que fazer, a mãe não dorme direito. E aí tem problema para amamentar, e ela fica nervosa, tá estressada. Falar de assimetria craniana é para todo mundo, é para a família inteira mesmo, né, doutor? É uma informação que tem que ter no nosso arquivo para que a gente possa identificar situações que a gente precisa procurar ajuda, né? Essa informação, a gente espera que nunca precise usar. Perfeito. Mas quando é necessário, a gente precisa agir rápido. E é absolutamente essencial o timing em tudo que envolve as assimetrias cranianas posicionais. Para começar, eu quero falar de propósito, porque você tem o seu propósito, que me emociona. E eu lembro da primeira entrevista que a gente teve e que eu te perguntei sobre isso. Então, assim, você que já assiste as minhas conduções de entrevista, que já assistiu entrevistas com o Dr. Gerd, talvez seja repetido para você, mas como é importante. Cada ano que a gente vive também, a mesma história vai passando por um processo de amadurecimento, né? Então, fala como é que surgiu. Você já era médico quando você precisou ir atrás dessa informação para a tua vida, para a tua filha? Conta pra gente desse teu propósito, porque se tornou o seu propósito, né? Sem dúvida, mudou o rumo da minha vida e da minha família. Eu sou médico formado na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, em 1996. Já tem um tempinho. E cirurgião vascular de formação, me especializei em cirurgia vascular e estava exercendo essa minha atividade e especialidade. E, de repente, me deparei com uma situação que eu jamais imaginei que ia viver. A minha filha tinha a cabeça visivelmente torta, estava assimétrica, e fui procurar ajuda das minhas referências médicas, dos meus professores na faculdade, e todos eles muito preocupados com a cranistenose, que é uma das causas de assimetria craniana em bebê. Mas quando a tomografia mostrou que não se tratava de uma cranistenose, esses nomes a gente vai digerir um pouco mais ao longo da entrevista, mas veio o diagnóstico da plagiocefalia posicional. E, para minha surpresa, ninguém tratava isso aqui no Brasil. Isso foi muito frustrante para mim, porque basicamente eu tinha que me conformar que ia ficar torta a cabeça da minha filha, e aí eu fui percebendo que isso poderia ter consequências. E aí fui estudar, me enfiei na biblioteca, li tudo que tinha publicado na literatura científica a respeito e descobri que tinha tratamento há muito tempo lá nos Estados Unidos e na Europa. Não tinha nada aqui no Brasil. Então, acabei indo atrás desse tratamento nos Estados Unidos, passei num especialista referência no Johns Hopkins, que é uma referência mundial de neurocirurgia pediátrica, e lá ele não teve dúvida, indicou o tratamento com a órtese craniana para gente. Tratei minha filha nos Estados Unidos, algo que impactou muito a estrutura familiar, além de um custo altíssimo. Mas conseguimos fazer o tratamento, né? Tivemos algumas ajudas para conseguir viabilizar isso e agradecemos essas ajudas até hoje. E, ao mesmo tempo, quando terminamos o tratamento com a cabeça da minha filha completamente corrigida, ela excelente, um resultado excelente, surpreendente, a gente voltou para o Brasil e falou: a gente não pode guardar isso só para a gente. A gente precisa dividir isso com outras pessoas. Então, comecei a estimular alguns colegas médicos a trazer o tratamento para o Brasil. Ninguém se animou muito, porque era algo absolutamente desconhecido no Brasil. Não se sabia muito bem demanda e tal, e ninguém queria se aventurar muito nisso. E eu já tinha entendido que tinha uma demanda muito grande e que estava represada e que não tinha nem a informação de que havia tratamento para isso. Então, voltei para os Estados Unidos, me especializei nisso lá durante 2 anos, para poder trazer aqui para o Brasil o tratamento nos mesmos moldes que é feito lá. Então, em 2009, nós tratamos os primeiros pacientes aqui no Brasil com a órtese craniana, somos pioneiros nisso aqui no Brasil. E desde então, agora já tem uma jornada de 15 anos, que a gente acabou se dedicando e direcionando minha vida profissional muito para
esse assunto que acabou crescendo muito. A gente, no primeiro momento, tudo era muito incerto, muito incógnita, e rapidamente a gente começou a receber uma demanda muito grande. Isso cresceu de uma forma extraordinária. Hoje nós temos 7 clínicas espalhadas pelo Brasil e estamos em crescimento porque tem demanda para isso. Mais de 8.500 pacientes tratados e os resultados fantásticos. Então hoje a gente acaba gozando de uma reputação desse pioneirismo, mas principalmente dos resultados que a gente entregou ao longo desses anos. Então é uma realização profissional muito grande. E a clínica Heads desde o início? Não, nós tivemos uma primeira clínica que chamava Cranial Care em 2009, e aí em 2014 a gente mudou, teve algumas questões que a gente fechou a Cranial Care e abrimos a clínica Heads. E desde então, 2014, que a gente tem esse nome, e começamos aqui em São Paulo, uma clínica localizada perto do aeroporto de Congonhas, porque a gente recebe muitos pacientes de outros estados e até de fora do Brasil, países da América Latina. Os pacientes vêm para cá, do Chile, do Uruguai, da Argentina, da Venezuela, a gente tem pacientes, eles acabam vindo para cá para tratar os seus bebês. E aí, aos poucos, a gente percebeu a necessidade de abrir outras clínicas. E com muita alegria eu vou falar aqui, porque você está assistindo, e essa entrevista, eu moro em São Paulo, a gente faz as entrevistas com as maiores referências aqui de São Paulo. Aí você pode dizer assim, Denise, mas em São Paulo tem tudo, né? Todo tipo de médico, especialista, tudo tem em São Paulo, e é verdade, né? Mas entendendo essa demanda, o doutor foi grandão. Clínica Heads é grandona. Tem unidade na Bahia, na cidade de Barreiras. Tem unidade em Brasília, Distrito Federal. No Rio de Janeiro. No Paraná, a clínica fica em Curitiba. Na Paraíba, em João Pessoa. E no Ceará, em Fortaleza. Essas clínicas hoje conseguem atender a essa demanda que é grande e que precisam dessa primeira informação. Porque lá no teu site, o site é bem completo, aliás, né? Incrível, tem muita ilustração. Eu falo que funciona como um guia. Você é leigo, assim como eu. Você vai no site e você consegue entender um bom início ali da coisa, né? Para te ajudar nesse primeiro momento. Inclusive no site, diz assim, faça a primeira avaliação na sua casa mesmo. Que momento é esse? Então, veja bem, puerpério. Você tem um bebezinho novo em casa. Hoje a gente vive uma cultura aí do filho único, né? Então, provavelmente vai ser a tua única experiência. Ou você tem 2, mas como eu falei, 2, 3, mais. Cada um é muito único. Em que momento que essa família, o pai, a mãe, né? Quem tá ali mais próximo, acho que é quem percebe. O doutor vai me dizer se é isso mesmo. Em que momento que é mais fácil fazer essa avaliação, doutor? Isso é interessante. É um turbilhão, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa para prestar atenção. Tem a questão da amamentação, do cocôzinho do bebê, e do banho, e das vacinas, alimentação. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, de repente, você se depara, em geral, na hora do banho, quando o cabelo molha, e aí você geralmente vê o bebê de cima, num ângulo que você consegue visualizar que, tem alguma coisa errada no formato da cabeça do meu bebê. Não está simétrico. Ou então está achatado na região de trás. E é difícil do leigo quantificar isso, se isso é normal, se não é normal, se vai melhorar, se não vai melhorar. As pessoas não sabem isso e não tem que saber. Mas é importante que as pessoas acabem tendo essa informação de em que momento é importante pedir ajuda. Porque ninguém é perfeitamente simétrico. Todo mundo tem um pouco de assimetrias. Mas quando algo está chamando a atenção um pouquinho, que parece que está fora da normalidade, não subestime isso, porque quanto mais cedo você souber exatamente do que se trata, melhores são tuas opções para corrigir. E é sempre do menos para o mais. Então a gente vai de manobras muito simples de reposicionamento para você fazer em casa, que não custam dinheiro, custam
atenção apenas, até o extremo, que é o uso da órtese, ou até uma cirurgia, dependendo do caso, é preciso um diagnóstico médico. A gente sempre insiste muito nisso, porque as pessoas tendem a buscar soluções simplistas, buscar resolver as coisas sozinhas, e o grande pecado nisso é que, quando a coisa é um pouco mais séria, eles acabam descobrindo isso tardiamente. E aí as opções não são tão boas. Então, o timing é fundamental para o que a gente vai conversar aqui hoje. Sem dúvida. Então, 1 mês, 2 meses, 3... É preconizado que se faça o famoso tummy time, né? Que é colocar a criança de bruços, estimular isso já desde o nascimento. Mas o fato é que às vezes é muito difícil. A criança não gosta, chora, né? Meu filho mesmo colocava ele de bruços do comecinho, detestava aquela posição. A gente sabe que é necessário, mas imagina, se você não tem a força de fazer esse treinamento, aguentar um pouquinho esse choro, né? É um treino mesmo. Grandes chances de você carregá-lo muito no colo, deixá-lo muito no berço. Criança nessa idade, eles ficam muito deitadinhos. Então, natural, penso eu, um achatamento aqui na cabecinha, porque fica muito deitado. Coloca a cabecinha para um lado, para o outro. Às vezes a própria criança, o bebê tem uma preferência de lado, né? Explica isso pra gente. Então, qual é o melhor momento? Porque a gente já começa a observar o quê? 1, 2, 3 meses. Observando em casa. A partir de que mês que fala, não, tem que estar assim ainda. Vamos levar para uma consulta. Porque a consulta não vai determinar ali uma sentença. Vai te guiar, vai te orientar. Porque senão as pessoas falam assim, não vou lá, porque vai que o médico fala. A gente não tem que ter medo disso, a gente tem que estar aberto a escutar o que o médico tem para falar. Quanto mais cedo você entender melhor o que está acontecendo, é melhor para você, melhor para o seu bebê. Né? Tem alguns sinais de alerta. Né? Quando você percebe que o seu bebê vira a cabeça sempre para o mesmo lado, você põe ele para dormir, ele vira a cabeça para um lado. Tá segurando no colo, ele tá virado para o mesmo lado. Você revê as fotos do bebê desde o nascimento, todas as fotos ele aparece virado para o mesmo lado. Puxa, ele parece ter uma preferência exagerada de virar a cabeça mais para um lado que para o outro. Esse vício de apoio que vai ser gerado por essa preferência é um grande vilão dessa história, porque a maioria dos bebês nascem com a cabeça, às vezes, meio inchadinha, tem a bossa, né, que é um edema na região de trás da cabeça, que some rapidamente em questão de 1 ou 2 semanas, não é disso que nós estamos falando, mas, em geral, o bebê nasce com a cabeça relativamente redondinha, bonitinha no formato. E nas primeiras semanas de vida, o bebê não sustenta o pescoço, dorme muito. Então, ele passa quase que 24 horas por dia com a cabeça apoiada, seja no colo, seja no berço, no carrinho, no bebê conforto, está com a cabeça apoiada. Se ele fica muito tempo apoiado numa região só, essa região que fica apoiada excessivamente acaba não conseguindo crescer como o restante. E aí começa a surgir uma alteração no formato craniano, que pode ter vários nomes. Quando fica assimétrico, a gente chama de plagiocefalia posicional. Então, a cabeça fica mais achatada de um lado, proeminente do outro, começa a desalinhar a fronte, desalinha as orelhinhas, e você acaba tendo uma alteração de formato no tipo assimetria. Um lado diferente do outro. Se o bebê fica tempo demais apoiado na região de trás da cabeça, a região de trás fica achatadinha, a cabeça começa a largar, e aí você olha de lado, tá meio chapado aqui, levantou o cocuruto, chama braquicefalia. O oposto disso é escafocefalia, que é bem mais raro hoje em dia, o bebê que fica tempo demais apoiado do lado e acaba ficando com a cabeça muito estreitinha e comprida. Chama escafocefalia. Então são nomes complicados, mas basicamente tem uma alteração no formato do crânio. Ok, notei que a cabeça está torta. Já converso com o pediatra. Muitas vezes, infelizmente, ainda tem muitos pediatras que não estão preparados para orientar os pacientes adequadamente. Então, se você conversou com o pediatra, não teve uma orientação que te satisfez do ponto de vista prático, de que, puxa, fiquei meio em dúvida, procura a avaliação de um médico especialista. Né? A gente tem, hoje em dia, clínica que
tem uma especialidade nisso. A gente está preparado para orientar os pais desde o início, desde muito antes da gente pensar em capacete. Então, a gente trabalha reposicionamento, a gente trabalha prevenção, a gente trabalha fisioterapia, a gente associa técnicas para que a gente otimize o resultado dessas intervenções precoces, que a gente chama, para justamente evitar que o paciente chegue a precisar de um capacete. Então, às vezes, as pessoas têm medo de vir para uma consulta achando que, não, eu acho que ele vai botar capacete. Não. Na verdade, quanto mais cedo você for, menor a chance de precisar de um capacete para corrigir a assimetria da cabeça do bebê. Então, a gente sempre tem estimulado muito aos pais e aos pediatras também a encaminhar para uma avaliação especializada para que se entenda o conjunto, então desde a questão de um possível torcicolo congênito, que é uma das causas desse apoio viciado na cabeça do bebê. O bebê só vira a cabeça para um lado, ou tem uma preferência muito grande de virar a cabeça para um lado. Isso tem que ser tratado precocemente. A questão de orientação, de como colocar o bebê apoiado, como fazer melhor o tummy time, que tem técnicas para isso, né? Que muitos bebês não gostam, porque não estão acostumados. Então, a gente faz uma introdução lenta dessa posição, que o bebê acaba se acostumando rapidamente e até gostando dessa posição. Lembre-se que não é para deixar o bebê dormindo nessa posição desassistido. O bebê é para dormir de barriga para cima. Mas quando ele estiver acordado sob supervisão, ele precisa ficar em outras posições para justamente conduzir o crescimento de uma forma mais homogênea, não muito direcionada para um lado só. Então, a gente orienta os pais, a gente intervém com fisioterapia se tiver indicação para isso, a gente pode indicar uma osteopatia, a gente pode fazer uma série de coisas para que a gente consiga, primeiro, evitar o aparecimento da assimetria craniana, segundo, se ela já estiver presente, a gente reverter isso com essas manobras de intervenção precoce, e se tudo der errado, a gente tem a órtese craniana, que é o tratamento que é mais assertivo para corrigir essas assimetrias. Tudo tem indicação certa. Então, mais uma vez, não precisa ter medo da consulta. O que você precisa ter medo é de orientação errada, equivocada, e que pode fazer você perder o timing do tratamento que o seu bebê realmente precisa. Muita gente fala, mas o pediatra não falou nada sobre isso. Aí ou você leva essa queixa ativamente, e ele muitas vezes, ou ela, né? Então, o médico pediatra fala, não, depois a gente vê isso. Não tem depois ver, porque em poucos meses acaba essa oportunidade de fazer essa correção. Não tem depois a gente ver, não existe isso. Ou a mãe não fala. E fala, vamos ver se na consulta ela percebe. Só que tem muita coisa para ver numa consulta com o pediatra ali de um bebezinho. Tem 2 alertas. Primeiro, a medida do perímetro cefálico normal não significa que o formato craniano esteja normal. Então, muita gente confunde isso. Não, lá na tabelinha o perímetro cefálico está normal. Não significa que o formato craniano esteja normal, né? E a gente tem enfatizado muito essa questão de buscar um diagnóstico preciso, né? Porque a minoria dos bebês com assimetria craniana precisa de órtese, mas todos precisam de atenção. O que falha é muitas vezes a atenção. Então, você não orientar um bebê precocemente, ou a família do bebê precocemente, vai eventualmente condená-lo a precisar de uma órtese mais para frente. Então, o pediatra tem esse papel de orientar prevenção, alternância de apoio, de orientar o reposicionamento quando já tem uma assimetria incipiente ali começando. Então, a gente precisa dar uma atenção para essa assimetria, e jogar para baixo do tapete não faz nenhum sentido hoje em dia. Você tem tratamento bom para isso. Então, você desdenhar do problema, não, isso é bobagem, cabelo cresce, dá uma disfarçada. Gente, você não precisa disfarçar algo que você pode corrigir. Isso é fantástico. E não é só questão estética, né? Porque quem fala isso costuma dizer, não, mas isso é
Que preciosismo. Não tem simetria, não existe simetria. Todo mundo é assimétrico, um pouquinho. O doutor Abril falando sobre isso, né? Um pouquinho de assimetria todo mundo tem. Mas o que a gente viu aqui nas cabecinhas aqui dos modelinhos e nas imagens que a gente acompanha de quem faz o tratamento, hoje as famílias acabam mostrando um pouquinho, né? Dos tratamentos aí dos bebês que são submetidos aí ao uso de órtese, reposicionamento e tudo mais. Não é só uma questão estética. Pode haver um comprometimento funcional, porque em uma dos modelinhos você falou até de uma diferença da orelhinha. Você pode ter um comprometimento auditivo, da visão. Tem uma série de consequências. Pelo amor de Deus, isso não é só estético. Tem muita literatura científica hoje que mostra as consequências de uma assimetria craniana posicional não tratada. Toda a estrutura óssea craniofacial torce. E aí leva junto os ossos da face e a base do crânio. Então, embora a calota craniana, que é a parte de cima da cabeça, torta, vai entortar um pouco o cérebro lá dentro, você vê isso numa tomografia, por exemplo, que o cérebro está tortinho, mas funciona direitinho. Então, em geral, não há um prejuízo neurológico central significativo. Mas, como eu falei, toda a estrutura torce. E aí vai, por exemplo, a órbita. Os dois olhos são normais, mas um está mais para frente que o outro. Interfere em campo visual, risco de estrabismo, tem uma série de outras consequências. A ATM, articulação temporomandibular, é onde articula a mandíbula, uma mais para frente que a outra, desalinha a arcada dentária inferior, faz com que o ramo da mandíbula fique mais curto do que o outro. Então você tem problemas de oclusão dentária, mastigação, dor na ATM. Não nessa fase que o bebê tem 3, 4 meses, é lá para frente. Esse bebê, nessa fase, nem tem dentes ainda. Não tem oclusão dentária, mas vai ter dentição completa e vai ter essas questões no futuro. Só que aí não dá para corrigir mais com uma órtese craniana. Eventualmente vai precisar de uma cirurgia ortognática, vai precisar de outras intervenções muito mais agressivas para corrigir algo que poderia ter sido corrigido facilmente quando o bebê tinha poucos meses de vida. A base do crânio torce. E a orelhinha, que é o que a gente vê, o desalinhamento, uma orelha mais para frente que a outra, é uma consequência da torção da base do crânio. Então, eu sempre falo que é a ponta do iceberg, a parte visível do iceberg, que é a base do crânio torcida. O conduto auditivo foi mais para frente, um lado que o outro, e a orelha foi junto. Então, é a parte visível. Interfere em questões de otites de repetição, acuidade auditiva, problemas do sistema vestibular, que é do equilíbrio, a base do crânio torcida, o encaixe da coluna cervical, da primeira vértebra da coluna, é na base do crânio. E se essa base já está torcida, você vê claramente isso no modelo, eu não trouxe hoje, mas eu posso mandar depois, você percebe esse encaixe já rodado. E a primeira vértebra rodada faz uma espiral na coluna, e o risco de desenvolver uma escoliose quando o bebê tiver lá 10, 12 anos de vida é muito maior. Então veja que tem uma série de consequências funcionais não neurológicas. Então isso nem de longe é só estético. Fantástico. Muito se fala hoje das órteses, né? Que são os capacetinhos, e a gente vai ter oportunidade de falar inclusive dos tipos e para que eles servem. Mas essa primeira consulta, ela também tria, porque aqui é o não cirúrgico. Ela também tria os casos cirúrgicos, porque aí também tem uma questão de melhor momento para operar, né? Quando é necessário. Por isso que todo paciente que entra na clínica Reds, a primeira consulta é com um médico especialista. Então a gente vai colher uma história do bebê, vai conhecer essa história profundamente, vai examinar o bebê, vamos botar a mão na cabeça do bebê, fazer um escaneamento a laser e aí a gente monta um diagnóstico completo, entendeu? Então a gente consegue, nessa consulta inicial, identificar facilmente sinais de que pode haver um fechamento precoce de uma das suturas cranianas. Suturas cranianas são linhas que separam as placas ósseas do crânio. No bebê é tudo separado, são placas separadas. Quando uma dessas suturas se fecha antes da hora, a gente chama de cranioestenose, e aí o tratamento é cirúrgico. Não é nem reposicionamento, nem fisioterapia, nem osteopatia e nem capacete. É cirurgia. Então a gente vai fazer uma tomografia nesse bebê e vai encaminhar para uma neurocirurgia, né? Então esse diagnóstico tem que ser feito muito precocemente também, porque errar no diagnóstico significa errar no tratamento.
Então, a primeira consulta tem que ser com o médico. Se for uma assimetria posicional, aí a gente vai ter um diagnóstico preciso sobre essa condição e desenhar uma estratégia de tratamento, que pode ser só um reposicionamento, pode ser um reposicionamento e, se não for suficiente, ir para uma órtese craniana, pode envolver fisioterapia, pode envolver osteopatia, uma série de outras coisas. E o que é muito legal também, na Clínica Redes vocês fazem lá o escaneamento, né? E aí alguém pode perguntar, mas como é que faz para uma criança ficar um paradinho ali para fazer o escaneamento? Então, o equipamento, os profissionais, vocês estão preparados para receber. Os seus pacientes são esses mini pacientes, né? Então, tudo é preparado. Tem vocês usam um carrinhozinho assim, né? Para a criança ficar ali olhando. É fantástico essa imagem que eu tenho das nossas conversas, né? Eu acompanho bastante, eu vejo tudo o que é postado, me intero dos tratamentos, porque também com informação a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas, né? Que buscaram o tratamento ou receberam a orientação para fazer o reposicionamento em casa, ou foram para as órteses e até mesmo algumas que precisaram da cirurgia. É fundamental esse primeiro passo, porque ninguém chega, eu acredito, né? Até você já com uma tomografia. A gente vai confiando que talvez não precise. Quando que precisa da tomo? Isso é interessante. É até estranho isso, mas muitos acabam vindo com a tomografia embaixo do braço e não precisavam ter feito. Olha que interessante. Então, uma consulta com o médico certo evita muitas vezes que o bebê tenha que ser exposto a uma radiação e às vezes a uma anestesia para fazer um exame que não era necessário. Uau. Então, é justamente por isso que a gente insiste tanto. A medicina é muito vasta hoje em dia. A gente tem muitas áreas de atuação muito específicas e é impossível um médico dominar tudo. Então, por isso que existe super especialização hoje em dia. Quando o médico não está muito seguro em relação a um determinado diagnóstico, a algum sintoma que ele está vendo, ele muitas vezes acaba pedindo exames demais. Porque não domina muito profundamente aquele assunto. Ele sabe que, a cabeça torta, eu tenho que ficar atento. Será que não tem uma craniostenose? E aí ele acaba pedindo uma tomografia. Mas se ele tivesse passado com um médico com conhecimento um pouco mais profundo sobre esse assunto, eventualmente a tomografia nem seria necessária, né? Justamente essa consulta médica inicial tem esse papel de identificar todo esse cenário. Se precisar pedir uma tomografia, a gente vai pedir a tomografia. Não precisa ter medo de que, não, tem que passar no neurocirurgião primeiro. Não precisa. Tem que passar no neurologista, no neuropediatra primeiro? Não precisa. Mas neuro é cabeça, sim, mas essa é uma área específica que, em geral, o neuropediatra e o neurocirurgião acabam não tratando tanto as assimetrias posicionais. O neurocirurgião é o especialista que vai tratar a craniostenose. Mas as assimetrias posicionais acaba não tratando muitas vezes. Então acaba ficando numa rota que perde tempo, dinheiro e exames desnecessários que poderia ser evitado, né? Quando ele vem para a consulta, a gente faz o escaneamento. Realmente é muito legal o escaneamento, porque em 2 segundos a gente consegue escanear a cabeça do bebê sem anestesia, sem amarrar o bebê e tal. Não, a gente distrai o bebê com um brinquedinho e o laser passa ali. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Claro que às vezes o bebê tá com fome, tá às vezes mal-humorado, ele tá com sono e tal. Ele chora um pouquinho, às vezes a gente tem que repetir 2, 3 vezes o exame, que não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. E isso é feito no ambiente de consultório e imediatamente a gente já analisa o resultado junto com os pais. Então essa é a grande vantagem. A gente já tem todas as informações naquele momento da consulta e consegue discutir com os pais as possibilidades. Quais são as opções de caminho que nós temos? Qual a vantagem de um caminho? Qual a vantagem de outro? E como que a gente pode conduzir aquele caso específico, né? Porque a conduta tem que ser muito individualizada. A gente tem muitas vezes pais que falam assim, a minha prima teve um bebê e aí ela reposicionou e ficou tudo bem. Então eu acho que é esse o caminho. Ok, foi ótimo o caminho para o bebê da sua prima, mas não necessariamente vai ser o melhor caminho. Pode ser até o mesmo caminho, mas vamos analisar o seu bebê.
quais são as características da assimetria do seu bebê, o grau de assimetria, que idade ele tem, que outros fatores acessórios a gente precisa analisar para que a gente possa estabelecer uma conduta exata para cada bebê. Legal. E eu fico imaginando que sempre tem alguém que enxerga mais essa assimetria e é por força dessa pessoa que eles chegam até a tua consulta. Chegam até a clínica Reds. E o produto que vem desse escaneamento, ele é muito claro, né? A imagem ali é muito clara. Então, no bebê, às vezes você não via tanto. Imagina um bebê mais cabeludo, que é só mesmo na hora do banho, que ele fica murchinho, e aí você consegue enxergar, né? Quando você olha aquela imagem, você fala, tem assimetria mesmo. Isso acontece bastante? Bastante. E é interessante, um bebê com cabelo escuro, mais volumoso, disfarça um pouco a assimetria mesmo e você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Quando a gente bota aquela touquinha, uma balaclava que a gente põe na cabeça do bebê, ali já revela bastante, né? Os pais falam, nossa, com essa touquinha dá pra ver bem, né? Aí a gente faz o escaneamento, eu sempre brinco que o escaneamento não tem torcida. Não tem. Nem para um lado, nem para o outro. Então, ele é muito frio, né? Técnico, preciso. E é nesse momento que a gente precisa dessa informação precisa para que a gente possa tomar uma decisão quentinha. O escaneamento é frio, mas a gente precisa dessa informação fria, objetiva, para acolher aquele caso e, junto com os pais, estabelecer uma estratégia, uma rota de tratamento. E isso é feito em conjunto com os pais. Porque eu tenho bebês, por exemplo, com assimetrias muito semelhantes, com idades semelhantes e que têm condutas um pouco diferentes. Legal. Porque a gente tem que analisar o ambiente familiar, a gente tem que analisar... Uma coisa é um bebê que tem ali... É um bebê, primeiro bebê... Tem uma babá para ajudar a mãe está de licença maternidade, está tudo num ambiente super controlado, tem recursos e está tudo bem. Não fez nenhum reposicionamento ainda. Vamos tentar um reposicionamento para esse bebê para ver como ele responde. E aí um bebê com uma idade semelhante e com assimetria semelhante é o quarto bebê da família, a mãe já acabou a licença maternidade, está trabalhando, fica com a irmã mais velha ou às vezes com uma funcionária que não está com o olhar tão atento e tem um torcicolo congênito para piorar, para dificultar um pouco mais o reposicionamento. Então é um ambiente mais hostil para uma boa resposta ao reposicionamento. Então a gente precisa levar isso em conta e a gente discute isso com os pais para verificar qual que é a melhor opção para aquele bebê. A assimetria da cabeça dos pais tem alguma interferência nisso? Porque na família tem. Ah, mas isso aí, imagina, tá querendo muito a perfeição. Olha a cabeça do pai, olha a cabeça da mãe, que a mulher fica bem disfarçada com os cabelos, né? Enfim, mas tem essa conversa de, mas é igual a cabeça do pai. Mas se ninguém corrigiu essa assimetria, por que vai ter que passar para a próxima geração, né? Tua pergunta é ótima. E é muito frequente essa dúvida dos pais, porque, veja só, existem características étnicas. Né? Então, a gente tem diferenças étnicas que determinam a cor dos olhos, o cabelo, tal, a cor da pele e o formato craniano. Então, tem algumas etnias, algumas raças que têm a cabeça um pouco mais curta, mais para o redondinho. Tem outras etnias que têm a cabeça mais alongada, mas sempre na faixa de normalidade. Por isso que a gente fala uma faixa, não tem tem que encaixar aqui. É daqui até aqui. Então você tem um range aqui, uma área que abraça essas diferenças étnicas. O que está fora disso é que merece atenção. Tá. Agora, é muito importante lembrar que plagiocefalia, braquicefalia sempre existiu. Tinha muito menos, porque os bebês dormiam de lado, dormiam de barriga para baixo, então ficavam menos tempo apoiados na região de trás da cabeça e, de fato, depois que eles ficaram nessa posição, acabou aumentando muito a incidência das assimetrias cranianas posicionais. Mas tem muitos adultos hoje
que tiveram uma plagiocefalia, uma braquicefalia quando eram bebês, nunca foram nem diagnosticados e muito menos tratados. Então, eles carregam essa assimetria, o que é uma prova de que isso não melhora sozinho. Eles carregam essa assimetria para a vida. E não é porque o pai teve e tem a cabeça torta, que não foi identificada e não foi corrigida, que o seu bebê precisa ter. O mesmo fator de risco que o pai teve, o bebê também teve. Então, o bebê pode ter uma assimetria também causada por reposicionamento, mas isso não tem nada a ver com genética. Então, não é porque o pai transmitiu essa assimetria para o bebê. Ele teve e o bebê também teve a mesma doença. Ótimo. Tá? Essas assimetrias cranianas posicionais, tem algo que a via de parto poderia deixar mais evidente ou provocar? Gestação gemelar, que eles estão mais apertadinhos ali, e isso teria que passar, né? Teria que a cabecinha voltar para o lugar num determinado tempo? Veja só, são duas coisas diferentes. Uma, de 10 a 15% das assimetrias posicionais tem origem intrauterina. Esse tal do apoio viciado acabou acontecendo ainda dentro do útero. Isso é mais frequente em gestação gemelar, oligohidrâmino, quando a mãe perde um pouco do líquido amniótico e fica aquela bolsa de água que está envolvendo o bebê, fica mais sequinha. Então o bebê acaba ficando com a cabeça apoiada. Uma gestação pélvica ou encaixe precoce na pelve materna são fatores que aumentam essa possibilidade de o bebê já nascer com uma assimetria craniana posicional, não cranioestenose. Tá? Mas são só de 10 a 15% dos casos. A maioria se desenvolve após o nascimento. Porém, a via de parto propriamente dita não é um fator de risco para isso. Então, seja o parto vaginal, seja o parto cesárea, o bebê passa por um aperto que é transitório, a cabeça está preparada para isso. Justamente as placas ósseas são soltas porque elas cavalgam uma sobre a outra no momento do parto para diminuir o diâmetro da cabeça do bebê para passar o canal de parto. Mesmo que seja um parto cesárea, a cabeça se prepara para um parto vaginal. Então, você acaba tendo um momento de estresse para a cabeça do bebê. Pode ter uma bossa, que é um inchaço aqui em cima, pode ter uma fratura óssea, pode ter um cefalohematoma, pode ter uma série de outras coisas. Mas não é tempo suficiente para você modificar o formato do crânio. Então, as assimetrias posicionais, a princípio, não têm uma relação direta com a via de parto. Tá bom? Vamos falar dos capacetes, porque as órteses ganharam esse nome carinhoso, que são os capacetinhos, né? E eles são diferentes uns dos outros. O doutor vai explicar que ele trouxe alguns modelos diferentes aqui. E hoje a gente já fala com tanta tranquilidade, né? Porque à primeira vista você pode falar: meu Deus, coitadinha da criança, tadinha do bebê, vai ficar com um capacetinho. E para a criança isso vai se acoplar à cabecinha dela e vai fazer parte enquanto ela estiver fazendo o tratamento, porque só pode tirar para tomar banho. O doutor vai explicar isso aqui. Assim, é zero sofrimento para a criança. É um tempo curto de tratamento. Quanto antes você buscar ajuda, se for necessário utilizar a órtese, é um espaço curto. E depois acabou. Problema resolvido para sempre. Isso é muito interessante, porque veja, a assimetria craniana posicional a gente trata de várias formas, dependendo, como eu falei antes, dependendo do grau de assimetria, da idade e alguns fatores acessórios. Então, a órtese craniana tem suas indicações médicas. Então, em determinado caso, a gente indica a órtese porque é o tratamento de escolha para aquele caso, tá? E o médico vai determinar qual órtese usar, usando como primeira premissa o critério número 1 para escolher essa órtese: eficácia. Qual que é a órtese que vai trazer o melhor resultado para aquele bebê? Então, a gente escolhe a órtese pensando nisso. Se duas órteses empatarem nesse quesito, a gente pode ir para outros critérios de desempate. Aí a gente leva em consideração peso, ventilação e outros fatores. Mas a órtese boa, e a gente só usa órteses de primeira qualidade, é uma órtese que é feita exatamente sob medida para a cabeça do bebê, baseado naquele escaneamento que a gente fez na consulta. Não aperta, não machuca, não limita a movimentação do bebê. O bebê dorme numa boa com o capacete. É incrível a capacidade com que os bebês se adaptam a essa órtese. Encaixa, mas não aperta.
deixa espaço para crescer onde a gente quer que cresça e contém o crescimento onde a gente não quer que cresça mais. Então, em nenhum momento a gente vai apertar a cabeça do bebê. Só vai segurar para não crescer mais. Isso soa muito estranho quando a gente ouve isso pela primeira vez. Nossa, mas meu bebê vai derreter dentro desse capacete. Não, o bebê se adapta super bem. Nos primeiros 7 a 10 dias, sua um pouquinho mais, essa sudorese se adapta. Ele rapidamente assimila isso como parte do corpo dele e é super tranquilo. A pele do bebê é sensível, pode ter uma brotoejazinha, uma irritaçãozinha, pode. A gente contorna isso facilmente com orientações que a gente dá um suporte muito grande para os pais e toca para frente, tá? Então é super tranquilo. O que a gente tem que segurar é a nossa ansiedade de adulto, né? Porque os pais ficam muitas vezes ansiosos. E será que meu bebê vai dormir? Será que ele vai se adaptar? Será que não sei o quê? E aí você vê o bebê dormindo com a órtese numa boa e a cabeça melhorando a olhos vistos, né? A assimetria corrigindo de uma forma muito evidente. E como você falou, é uma correção definitiva. Em curto espaço de tempo, tipicamente o tratamento dura 3 a 4 meses. Pode ser menos que isso, dependendo do caso. Pode ser um pouco mais, se for uma assimetria muito severa, com início um pouco mais tardio. Mas a correção que a gente alcança, ele não vai perder depois, ele não vai dar uma pioradinha depois. Não, é definitivo. Então, uma vez corrigido isso, está livre do problema para o resto da vida. Tá? Então, essa órtese aqui é a órtese que é referência no mundo todo, é um material que chama copolímero termomoldável. É um material muito forte e muito leve ao mesmo tempo. Tá? Tem essa abertura lateral aqui, a gente abre, encaixa na cabeça do bebê, só tem um jeito de encaixar. E a parte interna é mais molinha, né? É firme, mas não é dura. Ah, legal. É bem confortável para o bebê e a gente desgasta essa parte interna ao longo do tratamento para produzir ajustes para conduzir o crescimento para o lugar certo. Esses ajustes são fundamentais. Absolutamente fundamentais. Porque se a gente não faz esses ajustes, e tem muitas órteses por aí hoje que não permitem esse ajuste. Então, as pessoas às vezes, o leigo não tem como identificar o que é uma órtese boa e o que é uma órtese ruim. Às vezes vai pelo preço ou pela conveniência e acaba comprando gato por lebre. Ah, mas é mais moderno. Será? Então a gente precisa entender o que a órtese vai fazer. A órtese vai conter o crescimento numa região e deixar crescer em outra. Então esse contato tem que ser muito suave e tem que garantir espaço para crescimento, mesmo que o bebê deite em cima daquela região. E isso que diferencia uma órtese boa de uma ruim. Precisão e capacidade de ajuste. Então, mesmo se ele deitar ali no lugar que tem um espacinho para crescer, ela não vai sair do lugar. Que ela garante feita o espaço lá dentro. Para isso, perfeito. Isso dá tranquilidade, tô pensando como mãe, Sim. Dá muito mais tranquilidade para os pais, né? Aí, enfim, você relaxa em relação à posição de dormir. Enfim, porque até então, você está lá tentando modificar a posição de apoio da cabeça do bebê, tentando virar para o outro lado. Isso é extremamente desgastante para os pais. É algo muito cansativo, porque parece que você está enxugando gelo. Sim. E assim, quando põe o capacete, os pais falam, nossa, agora eu consigo dormir. Agora eu consigo relaxar. Porque aí mesmo que o bebê vire para aquele lado que ele gosta mais, a órtese garante o espaço lá dentro. Nisso, claro, também você já corrigiu ou está tratando se ele tiver um torcicolo congênito. A órtese não trata o torcicolo. O que vai tratar o torcicolo é fisioterapia. Tá. Mas aí o médico vai indicar a fisioterapia que vai correr em paralelo ao uso do capacetinho. Legal. Tá? Então tem diversas estampas. A parte externa, eu brinco, a parte externa é dos pais, a parte interna é minha. Essas duas são iguais, assim? São basicamente. Tá. Você vê que tem diferenças, né? A abertura superior é diferente, dependendo de cada caso. Da necessidade, tá bom. Cada órtese tem que ser encomendada para aquele tipo de assimetria que o bebê tem. É então, só para aquela criança, não dá para reaproveitar. Não dá nem pro gêmeo. Mas dá para guardar de recordação, né? Fica como um troféu na estante. Que é de fato um troféu. E aí tem outras órteses que são igualmente boas, desde que bem indicadas. Então são órteses impressas em 3D, que é uma tecnologia muito interessante, que acaba deixando a órtese um pouquinho mais leve, um pouco mais ventilada, cheia de furinhos. Essa já é super leve. Super leve. A diferença de peso, na verdade, essa é a órtese mais leve que tem no mercado. Tá? É muito leve. A diferença de peso aqui é 2 fatias de pão de forma. Eu fiz essa prova em casa. Filmei isso, tá no nosso Instagram. Legal. Mas é interessante que
essa acaba passando um ar de mais tecnologia, de mais moderna e tal, mas mais uma vez, a gente vai escolher a órtese dependendo de cada caso. Indicação. Com a primeira prioridade, eficácia. Qual que é a órtese que vai trazer o melhor resultado? Eu já vi uma diferença aí, como leiga. Ela não tem esse material em toda parte, exatamente. Que é onde você trabalha os desgastes aqui. O princípio é o mesmo, Tá, mas a técnica muda um pouco. legal. Então, nessa órtese, a espuma é mais fininha Legal. e só tem espuminha na região de apoio e não tem espuminha na região de crescimento. Então, essa aqui é feita em 2 metades. Então, você vê que não tem espuminha em toda a região. O ajuste é feito de uma forma diferente. Tá. Então, mais uma vez, bem indicada, essa órtese chega ao mesmo resultado, desde que bem indicada. Né? Então, tem várias cores aqui. Mas muito, essa já tem. muito Essa bonitinho. tem um pouco mais. É diferente. Porque é personalizado. Ah, legal. Cada caso é diferente. Que legal. Né? Deixa eu Então, sentir. são as órteses. Pega as duas, você vai ver que assim, É. o peso, diferença de peso tem, mas é muito pequena. Muito pequeno. Tá? É que essa daqui, como ela é abertinha, alguém pode achar que traz um conforto, mas igualmente essa daqui, né? A gente tem todas Não é as por isso. opções. A escolha Mas- não é por isso, né? Exato. Esse que é o ponto. Às vezes os pais chegam no consultório e falam Leigo, assim, né? doutor, Claro. eu vi lá no teu Instagram, eu queria aquela furadinha e tal. Calma, vamos ver se essa é a melhor órtese para o seu bebê. Então, a gente sempre vai escolher a órtese baseada em critérios técnicos, tá? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Eu não vou deixar os pais encomendarem uma órtese que eu sei que não vai trazer um resultado tão bom. E eu vou usar argumentos para convencê-los disso. Né? A gente tem todas as opções, o preço é igual, mas a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. E aí tem a outra órtese que é para uma outra situação, que é o pós-operatório de cirurgia de crânioestenose, que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouquinho. Perfeito. A gente vai ter oportunidade de falar, que é fantástico também, porque pode ser que em determinado caso precise fazer a cirurgia, que depois vai ter que fazer o uso da órtese. É Então, o caso da crânioestenose. não é preço que vai guiar, não é o modelo que você viu na internet. A consulta com o especialista. Não tem nada que possa substituir essa primeira consulta com o especialista e ter essa orientação muito bem dada, né? A gente está falando de bebês pequenos, e aqui estou imaginando que você deva receber aí a partir de uns 3, 4 meses o bebê? Hoje em dia a gente recebe pacientes a partir dos 2 meses. 2 meses, tá. Hoje mesmo eu atendi um paciente que veio com 2 meses, tem uma simetria moderada, a gente introduziu o reposicionamento, em 1 mês a gente mediu novamente, tinha melhorado um pouco e hoje voltou, depois de 2 meses de reposicionamento, e piorou a assimetria. Isso é um sinalizador de que a gente precisa mudar de tática. Perfeito. A gente vai perder esse jogo. Então, vamos mudar a tempo para a gente virar o jogo e ganhar. Por isso que o acompanhamento, então, é fundamental. Não basta ir para casa com uma órtese, simplesmente. Sim. Você tem que fazer os retornos, porque se for a órtese de ajuste, você tem que ajustar. E se não for, você tem que acompanhar, porque pode ser necessário mudar de estratégia. Fala sobre essa mudança de estratégia. Sem dúvida. A gente tem que ter um acompanhamento muito de perto de todos os bebês, seja com o bebê fazendo só reposicionamento, porque a gente precisa ver se esse reposicionamento que eu orientei aos pais, se está trazendo o resultado que eu quero. Não adianta, acontece muito, principalmente em neurocirurgiões, que olham, vem o bebê, não é cirúrgico, fala assim, não, vai para casa, muda a posição de apoio que isso aí vai melhorar, e nunca mais vem o paciente. Isso é um pecado, porque será que esse bebê realmente melhorou? E a gente não pode perder o timing de mudar de tática. Então, acompanhar esse bebê com reposicionamento é importante. O bebê, em uso da órtese, o acompanhamento é absolutamente obrigatório. A gente vê esse paciente a cada 2 a 3 semanas para justamente verificar o apoio da órtese continua adequado, se a gente precisa desgastar alguma região para acomodar o crescimento que houve nesse intervalo, para conduzir o crescimento para o lugar certo e reavaliando, será que já está bom? Se a gente achar que já está bom, a gente escaneia novamente, a gente mede,
novamente a assimetria. Se já estiver dentro da normalidade, esse bebê recebe alta. O escaneamento você repete de quanto em quanto tempo? Em geral, a gente só repete no final, porque o tá acompanhamento ao longo do tratamento, ele não requer escaneamento. Isso é interessante, muitas vezes os pais perguntam, não, mas como é que você faz o ajuste? Né? Você faz no olho? Não, isso tem uma técnica específica, os nossos profissionais, fisioterapeutas, são treinados exatamente para fazer o ajuste para que essa lógica se mantém até o final do tratamento, que é apoio onde eu não quero que cresça e espaço onde eu quero que tenha crescimento. Então, ao longo do tratamento, os ajustes vão ser focados nisso e eu não preciso de novo escaneamento para fazer isso. Quando a gente identifica que o formato craniano já está interessante, já teve uma correção significativa e me parece que já está dentro da normalidade, a gente pode fazer medidas manuais para isso, a gente faz registro fotográfico, aí sim a gente vai para a precisão máxima, que é o scanner de novo, que não tem torcida. Mais uma vez, no final a gente também não tem torcida e com a mesma frieza numérica que a gente mediu no início, a gente vai medir no final e comparar esses resultados. A gente sobrepõe as imagens e a gente vê exatamente onde cresceu e onde não cresceu. E se já estiver bom, aí o bebê recebe alta. E até quantos meses você tem uma eficácia no início desse tratamento? Então, porque a gente está falando de bebezinho de 2 meses, mas de repente a gente está conversando com alguém agora que está assistindo aí no YouTube e a criança já tem 1 ano, 1 ano e 3, 1 ano e 6. Perfeito. Ainda dá para corrigir? A gente pode começar o tratamento até 1 ano e meio, mas é muito importante que fique claro que as expectativas mudam muito à medida que o tempo passa. Então, eu sempre falo que o período de ouro é entre 3 e 6 meses de idade. É aí que eu gostaria de pegar todos os bebês com assimetria craniana, porque eu vou ter mais opções, eventualmente evitar o uso da órtese, e se precisar de órtese, a gente está no período ideal. Porque eu tenho um monte de crescimento pela frente, que eu vou conduzir dentro da órtese como uma forma de bolo, entendeu? Você faz uma massa de bolo cheia de fermento, coloca numa forma redonda e enfia no forno. Ele vai crescer e vai sair um bolo redondo. O bebê pequeno é uma massa cheia de fermento, em termos de crescimento craniano. Perfeito. Então, eu consigo um resultado excelente num curto espaço de tempo. Tá? À medida que a idade avança, o tratamento vai ficando um pouco mais longo. Então, com 7, 8, 9 meses, eu ainda consigo chegar num resultado excelente, mas às custas de um tratamento mais longo. Então, em vez de levar 2, 3 meses, eu vou levar 4, 5 meses. Que pode ser o tempo de tratamento, então, dos menores. 2, 3 meses. Pode. Eu já dei alta para bebê com 40 dias de tratamento. Sensacional. Entendeu? Agora, já dei alta para um bebê com 9 meses de tratamento, porque ele tinha uma assimetria enorme e começou com 1 ano de idade. Entendeu? Então, o tratamento fica muito mais longo e até um ponto em que, mesmo com um tratamento longo, se for uma assimetria muito grande, eu já não consigo corrigir tudo. Então, eu posso ainda começar um tratamento com 1 ano e 3 meses, por exemplo, com um bebê com assimetria severa? Posso. Eu vou conseguir melhorar esse formato craniano, diminuir a assimetria, mas provavelmente já não vou conseguir chegar na normalidade. Ainda vale a pena. Mas tem que ficar muito claro, e eu faço questão de deixar isso muito claro para os pais na primeira consulta. Alinhar a expectativa dos pais, né? Afinal, é com ela que você está lidando. É com elas que você está lidando, né? Com as expectativas dos pais. Absolutamente essencial isso. O paciente nunca vai ter na nossa clínica uma abordagem do tipo, não, fica tranquilo. Em 3 meses eu resolvo, fica tranquilo. E aí essa expectativa desmorona dali a 3 meses e aí os pais ficam bravos. Por isso que a gente tem um índice de satisfação tão grande. Mesmo bebês que acabaram o tratamento com correção parcial, eles já sabiam disso antes de começar o tratamento. Agora fala do caso cirúrgico de cranioestenose, que também exige o uso da órtese, por favor, doutor. Perfeito. A cranioestenose, como eu falei antes, é o fechamento precoce de uma das suturas cranianas. São linhas que separam essas placas ósseas do crânio. Não tem jeito, tem que operar, porque essa sutura não vai se abrir sozinho e o formato craniano vai piorar de uma forma significativa e levar a outras consequências graves. Pode ter aumento de pressão intracraniana, risco de convulsão e outras questões mais sérias do ponto de vista neurológico. Então, o tratamento é cirúrgico. A cirurgia clássica de correção da cranioestenose é uma cirurgia grande, em que você abre
expõe toda a calota craniana, tá? E abre a sutura, remodela os ossos, remonta basicamente o crânio, que você desmonta e monta de novo, e no intraoperatório você já faz uma correção do formato, tá? É uma cirurgia, como eu falei, bastante grande, né? Tem que ser feita por neurocirurgião pediátrico ou alguns cirurgiões de crâniofaciais também fazem essa cirurgia. É uma paulada, né? Por outro lado, e assim, em mãos habilidosas e um ambiente preparado, é uma cirurgia segura, mas é grande, tá? O mesmo neurocirurgião, ele pode usar uma técnica que a gente chama de minimamente invasiva, que é uma técnica endoscópica, em que ao invés de expor toda a calota craniana, ele faz uma incisãozinha desse tamanho, vai por baixo da pele e abre essa sutura e cai fora. Então, a cirurgia, um porte muito menor, uma recuperação muito mais rápida, praticamente nunca tem transfusão de sangue, ou se tiver, num volume muito menor, recuperação excelente, só que ele mexe muito pouco no formato craniano no intraoperatório. O que vai corrigir o formato craniano após a cirurgia é o uso do capacete. Mas não é qualquer órtese, né? Mais uma vez, a gente tem visto pacientes em pós-operatório de cranioestenose com cirurgia endoscópica usando órteses que não tem nenhuma, nem autorização do FDA, nem da Anvisa para ser usada em pós-operatório. Então, são órteses específicas, como essa aqui, que são desenhadas especificamente para esse fim. Tem uma estrutura diferente, tem características diferentes, ela é transparente para permitir a inspeção da ferida operatória. Então, são órteses muito específicas, desenhadas para isso, e que a gente molda da mesma forma que a gente faz com as assimetrias posicionais. A gente molda esses bebês em pós-operatório de cirurgia de cranioestenose por técnica endoscópica para corrigir o formato craniano. Em geral, o tratamento é um pouco mais longo, mas o resultado é fantástico, fantástico. Não é mais ou menos, e não é, puxa, é igual ao outro, não, é melhor que o outro, desde que feito direitinho. Então, é muito importante que esse bebê seja operado bem novinho, até numa idade mais precoce do que a cirurgia clássica, tá? E o uso de uma órtese adequada no pós-operatório traz um resultado absolutamente fantástico, tá? É muito interessante isso, porque é uma técnica relativamente nova aqui no Brasil. Tem alguns neurocirurgiões fazendo isso aqui no Brasil. E é muito importante que seja feito de uma forma excelente do começo ao fim. Não só a técnica cirúrgica, mas também o pós-operatório com uma órtese adequada. Aí eu tô imaginando que o neurocirurgião que faz essa cirurgia que invade menos, né? Então, minimamente invasiva, vá precisar orientar essa família. Não basta fazer o trabalho dele e deixar isso, porque depende do pós-operatório o resultado da cirurgia dele também, né? Sem dúvida. Então, ele tem que indicar, essa família tem que estar consciente de que foi uma cirurgia menor, que exigiu, né, sangrou menos, a criança ficou melhor, porque tem até, eu acho que uma exigência dessas cirurgias maiores, ou talvez de todas as cirurgias, mas de peso da criança, de idade desse bebê, né? Então, isso dá uma tranquilizada nos pais, ninguém quer operar a cabeça, claro, então se você puder fazer isso com o menor transtorno, melhor, mas você vai saber que você tem que usar depois a órtese. Isso tem que ser conversado antes da operação, porque fazer essa técnica e não usar a órtese depois é um resultado péssimo. Entendeu? Então, isso tem que ser conversado antes. O neurocirurgião que vai discutir isso com a família, as opções, e vai escolher o caminho a ser adotado para cada bebê. E essa decisão é do neurocirurgião com os pais. A gente entra no segundo momento, que é igualmente importante. Eu falei hoje para esse bebê que eu atendi, que fez uma cirurgia excelente lá em Criciúma, e o neurocirurgião fez uma cirurgia excelente, abriu a sutura, uma sutura sagital, que é essa aqui em cima, e o paciente veio hoje para justamente fazer a medição para a colocação da órtese, né? E o momento mais dramático, não tem dúvida, é o momento da cirurgia, né? Nós que somos pais, a gente sabe quanto a gente sofre quando os nossos filhos têm alguma coisa. A gente sofre muito mais do que quando a gente tem, né? Então, quando o bebê vai para um centro cirúrgico para operar a cabeça, meu Deus do céu, é um nó no estômago enorme, né? Passou essa fase, esse momento já passou,
bebê tá bem, pós-operatório, eu tava lá dando risada no meu consultório, super bem, um cortezinho desse tamanho na cabeça, e fizemos a medição para entrar na segunda etapa, que é igualmente importante, não é tão dramática, mas precisa de persistência. Então, a gente vai entrar numa fase mais longa do tratamento, que vai chegar no resultado fantástico no final da linha. É muito legal isso. Esses bebês têm um resultado que é absolutamente magnífico. Você não diz que esse bebê tinha um fechamento de sutura. Porque são assimetrias que impactam muito. Quando você pesquisa um pouco mais sobre crânioestenose, são alterações de formato craniano que são bem impactantes. E esses bebês, nesses pós-operatórios, eles ficam... assim, fica imperceptível que em algum momento eles tiveram alguma questão nesse sentido. Legal. Muito legal. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu falo com muita tranquilidade sobre a Clínica Heads, porque é diferente de você ir só no médico que opera ou só no profissional que trabalha com órtese, reposicionamento, que você, não é cirúrgico, e aí você fica no limbo. Você foi no neurocirurgião ou no neuropediátrico, né? Que ainda não seja o cirurgião, mas que é o neuro. Não é cirúrgico. E aí? Mas eu tô vendo a assimetria e eu quero corrigir isso. Não é cirúrgico, tchau, obrigada. É exatamente o que aconteceu comigo. E você cai num limbo, um grande limbo, que você praticamente tem que se reerguer sozinho sem essa informação. Depois dessa entrevista, eu tenho certeza que você não fica nesse limbo. Que se você, por acaso, for encaminhado para um profissional que só disser que não é cirúrgico, você não vai voltar para casa e não fazer nada. Você vai buscar o profissional que vai te... Que ótimo que não é cirúrgico. E você vai buscar o tratamento, porque tem. Isso é muito visual, né? Por isso que a gente tem no nosso site muito material que ajuda os pais a identificarem, peraí, isso faz sentido ou não é o caso do meu bebê, mas assim, a gente tem material para que os pais consigam identificar o alerta. Legal. Eu preciso procurar ajuda especializada, mesmo que seja para ele me tranquilizar. Acontece bastante. Ótimo. Os pais vêm até a clínica, a gente mede a assimetria, tem um pouquinho, mas está dentro da normalidade. Seu bebê não precisa de nada. É a melhor coisa, é a sensação mais gostosa que eu tenho no consultório, além da alta, né? Porque na alta a gente devolve o bebê para os pais com a assimetria corrigida. É muito gostoso. Isso traz uma satisfação profissional muito grande. Mas quando a gente vem um bebê para uma primeira avaliação e eu posso dizer para esses pais que esse bebê está ótimo, está dentro da normalidade, não precisa nem de órtese, nem de reposicionamento, nem de nada, é uma delícia. Que excelente. Vou deixar os contatos da clínica aqui, lá no Instagram. E olha, todo o material tem lá. Tem foto, muita ilustração, vídeo, que é para você conseguir dar voz ali à sua queixa também, estudar isso se for o caso. Então, @ClinicaHeads, @ClinicaHeads lá no Instagram. Tem o telefone que você liga ou manda mensagem pelo WhatsApp, mesmo número, 11 5041 6826. Então, vou repetir, 11 50 41 6826. É o telefone da unidade aqui de São Paulo, mas como a gente falou, tem unidades no Brasil todo. E o site www.clinicaheads.com.br, clinicaheads.com.br, para você fazer essa consulta, receber a orientação e ficar tranquilo. Se não for nada, você volta para casa, comemora. Se for alguma coisa, você comemora também, porque está no lugar certo e você vai fazer o tratamento que você merece, que tua família merece, teu bebê merece. Doutor, obrigada por ter vindo. Satisfação enorme. Obrigada por confiar no meu trabalho, estar aqui comigo no Diálogo 360. Um trabalho excelente. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, viu? A gente vai ficando por aqui. Você sabe que pode sugerir, participar, né? Comentar aqui no campo que fica aqui abaixo nos comentários. Faz sua observação, conta um pouquinho da tua história aí também. Se você quer ser entrevistado aqui no Diálogo 360, manda um e-mail. diálogo360podcast@gmail.com. Eu tô no Instagram, @DeniseLuque, e esse é o meu canal do YouTube, Denise Luque, onde você confere entrevistas com especialistas. Esse é o meu propósito. Eu só entrevisto os melhores. Obrigada por acompanharem até aqui. A gente se vê no próximo, porque a vida é feita de diálogos e conexões. Tchau, tchau.